Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Aimé Césaire, um nome central na poesia de língua francesa da primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1913, na ilha de Martinica, nas Antilhas, onde então colônia francesa, em uma família de poucos recursos. Sua mãe era costureira e o pai cobrador de impostos. Realizou os estudos básicos no Liceu Schleicher e depois ingressou na Escola Normal da Universidade de Paris, em 1935. Na capital francesa, associou-se a outros estudantes negros vindos da África e das Américas, como Ousmane Socé, do Senegal, que publicará o romance Karim, um romance senegalês, em 1936, cujo tema aborda o sentimento vivido por Césaire, o de estar na intersecção entre duas culturas. Césaire se associará também a Léon Gontran Damas, da Guiana Francesa, e a Léopold Senghor, do Senegal, com quem criou a revista literária L'Étudiant Noir, o Estudante Negro. Nesta publicação, conforme escreve a professora Maria Nazaré Soares Fonseca, abre aspas, aparece pela primeira vez o termo negritude, que mais tarde irá consubstanciar o movimento em defesa dos valores da África negra e da independência de suas novas nações. Enquanto se empenhavam na publicação de números do L'Étudiant Noir, Césaire, Damas e Senghor tomaram contato com as obras de escritores negros norte-americanos, como Langston Hughes, cujos poemas são publicados em 6 números da Revue du Monde Noir, nos anos 1931 e 32, em Paris. Pela primeira vez, como acentua Castlut, os negros tomam a palavra para dizer aos seus iguais que era preciso lutar contra a alienação advinda da imposição de valores ditados pela cultura europeia e fortalecer as vozes que dizem não ao esmagamento cultural imposto pela colonização na África e nas Antilhas. Fecha aspas. Aimé Césaire se considerava descendente da nação Igbo, da Nigéria, e contribuiu para a formulação de um pensamento pan-africanista e antirracista, além de defender as lutas de libertação nacional na África contra o colonialismo europeu. Em Paris, o poeta também militou no Partido Comunista Francês, pelo qual conseguiu eleger-se deputado. Fazendo uma breve comparação entre esses estudantes negros de colônias francesas que foram estudar em Paris, com os estudantes negros das colônias portuguesas que foram estudar em Lisboa, vamos relembrar que nomes como Agostinho Neto, Amílcar Cabral, também fizeram estudos universitários, no caso, em universidades europeias, como a de Coimbra, e em Portugal
entraram em contato com ideias europeias, ideias marxistas, se aproximaram do Partido Comunista Português, também criaram revistas e movimentos literários e voltaram para seus países de origem, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, armados ideologicamente e já com projetos de se engajarem nos movimentos de libertação nacional de seus países. Voltando aqui ao texto da aula, Césaire retornou em 1936 a Martinica, onde lecionou na área de letras, na mesma escola onde se formou. Fundou a revista literária Tropique e começa a trabalhar em seu longo poema Caderno de um Retorno ao País Natal, em que retrata as ambiguidades da vida e da cultura caribenha no Novo Mundo. Além de participar de rodas literárias e grupos de discussão política, Aimé Césaire conhece na Martinica o poeta francês André Breton, em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, e passa a integrar o movimento surrealista, para o qual contribuiu com uma temática e uma dicção de extrema originalidade. Em 1947, Caderno de um Retorno ao País Natal é publicado em livro e merece o elogio de André Breton, para quem este poema, abre aspas, é nada menos do que o maior monumento lírico de nossos tempos, fecha aspas. Breton não costumava ser muito generoso, então esse é um baita elogio. Bem, Aimé Césaire ocupou o cargo de adido cultural no Haiti, e sua estada nesse país centro-americano será marcante em sua obra, inspirando-se por ser o único país na América Latina que conquistou a sua independência através de uma revolução feita por escravos negros. O poeta ocupou diversos outros cargos públicos, tanto na França quanto na Martinica, sendo eleito para a prefeitura de Fort-de-France e depois como deputado, com apoio dos comunistas, até romper com o PCF e criar o seu próprio partido, o Partido Progressista Martinicano. Aimé Césaire continuará marxista, porém afastado da União Soviética. Em 1950, o poeta fundou em Paris a revista Presenças Africanas, onde publicou o discurso sobre o colonialismo, tecendo uma dura crítica ao colonialismo e ao racismo europeus, comparando-os ao nazismo e conclamando os intelectuais europeus a se manifestarem sobre o assunto. Eu me lembrei agora de um texto muito interessante de Mahatma Gandhi, em que ele compara a União Soviética com a Inglaterra. Gandhi é insuspeito de qualquer simpatia, né, pelo comunismo. No entanto, comparando esses dois países, ele diz: enquanto a Inglaterra submeteu a Índia a uma dura repressão, né, policial e militar, é responsável pela fome no estado de Benguela, que matou milhares e milhares de pessoas.
é responsável por vários genocídios, né, na África, tem uma prática racista, colonialista. A União Soviética, desde 1936, na sua Constituição, declarava a igualdade entre homens e mulheres e pessoas de todas as origens étnicas, ao mesmo tempo que condenava, né, severamente qualquer prática racista ou xenofóbica. Podemos até ampliar essa comparação com os Estados Unidos na década de 60. Enquanto na União Soviética havia a Universidade Patrice Lumumba, que recebia estudantes africanos, latino-americanos, que não tinham condições, né, para custear os estudos. Nos Estados Unidos, na mesma época, brancos e negros usavam banheiros diferentes, sentavam em lados diferentes dos ônibus, negros não tinham direitos políticos, não podiam votar, recebiam menos do que os brancos, casamentos interraciais, ou mesmo a prática de sexo interracial era algo proibido em vários estados. Enfim, tínhamos uma prática de apartheid, né, nos Estados Unidos. Aliás, que influenciou muito as leis de Nuremberg na Alemanha nazista. Bom, tudo isso eu lembrei agora por causa dessa comparação que o poeta irá fazer entre o colonialismo europeu e o nazismo. Bem, Aimé Césaire, falecido em 2008, aos 95 anos de idade, publicou mais de uma dezena de livros de poesia, além de artigos, ensaios e 4 peças teatrais. A poesia de Aimé Césaire é desconcertante. Apesar do engajamento político, sua poesia não é retórico-discursiva, e a função referencial, embora presente, está aliada à função poética, na busca de imagens inusitadas, ritmos imprevistos e uma sintaxe que, muitas vezes, rompe com as normas gramaticais. É uma poesia hermética, densa, de ritmo quase hipnótico, em que notamos a influência dos simbolistas franceses, e em especial de Rimbaud. Conforme escreve a professora Maria Nazaré Soares Fonseca, abre aspas, a linguagem hermética do poema e as construções imagéticas que remetem ao universo antilhano e às culturas afrodescendentes antecipam, de certa maneira, os arranjos literários que se mostrarão na poesia de Césaire e mesmo em seus textos para o teatro. A força inventiva do poema deixa claro o propósito de mostrar ao mundo a exuberância das manifestações crioulas, próprias de culturas que se formaram com a mão de obra africana escravizada. Com esses artifícios inovadores, a linguagem do cahier expressa poeticamente a revolta contra a situação vivida pelos negros, no cenário da escravização dos africanos e da colonização, expressando, ao mesmo tempo, a proposta da negritude para a edificação de uma sociedade livre e justa. Como salienta Benelli, a revolta de Césaire não se fortifica em ódio, porque, para ele, o ódio é ainda uma forma de dependência, como acentua o escritor
em uma passagem da peça Elechan Cetezé, de 1958. Como se depreende do que foi referido, ao ressaltar a ineficácia do ódio, Césaire defende uma ação revolucionária calcada na fraternidade, no amor ao outro, também escravizado pela ganância capitalista. Benelli acentua que, ao distender os pressupostos da negritude ao proletariado europeu, Césaire faz com que o movimento se amplie para alcançar outros condenados da terra. A revolta do negro. Um minutinho só. Não, aqui teve um salto no texto. As várias explicações de Aimé Césaire sobre os sentidos da negritude demonstram sua intenção de ver o movimento como uma forma de luta pela conscientização dos direitos dos negros, e não como um tratado ou conceito filosófico. Para ele, a negritude é, antes de tudo, uma reação contra as ideias que justificavam a colonização e a assimilação, conforme explica a Charles Howell em texto publicado na revista Calaloch, número 12, de 1989. Rejeitando as visões que acentuavam no movimento da negritude formas de um racismo negro contra o racismo branco, uma espécie de racismo às avessas. Bom, esse é um tema que o Risério gosta bastante. Césaire destaca o caráter de anti-alienação do movimento. Quando nós lemos, sobre movimentos contra o colonialismo, contra o racismo, parece que são coisas muito antigas, do século passado, embora não sejam tão distantes assim de nós. Basta lembrarmos a Guerra da Argélia, no final dos anos 60, em que a França matou 1 milhão de pessoas, ou a Guerra do Vietnã, uma década depois, em que os Estados Unidos mataram cerca de 5 milhões de pessoas na Indochina, ou seja, Vietnã, Camboja, Laos, que sofreram os bombardeios pesados, dos B-52, e mesmo nos tempos atuais, só lembrarmos de Iraque, de Afeganistão e atualmente da Palestina, submetida a uma ocupação militar estrangeira, a um regime racista, militarista, que nega aos palestinos qualquer igualdade de direitos em relação aos israelenses de religião judaica. Enfim, é algo que permanece até os dias de hoje, e por que não dizer até no Brasil, onde essa questão ainda não foi resolvida. Basta lembrarmos do Sérgio Camargo, na Fundação Palmares. Bem, vamos agora ler e comentar poemas. Como eu tenho uma tradição que a Noélia conhece muito bem, de sempre começar as aulas com os poemas mais estranhos, então eu vou manter essa tradição. Sol Serpente, que é o meu poema favorito do Aimé Césaire. Eu enviei alguns links para vocês pelo Zap, com poemas do Césaire, publicados na revista Junai e no blog Cantar a Pele de Lontra.
E se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar algumas outras coisas também. Em termos de publicação impressa, o livro que eu conheço é Poemas de Aimé Césaire, com traduções do Nelson Ubaldo e do Péricles Prade, que, aliás, também é um bom poeta. Então, vamos lá. Sol serpente. Sol serpente, olho fascinando o meu olho, e um mar miserável de ilhas crepitando nos dedos das rosas. Sol serpente, olho fascinando o meu olho, e um mar miserável de ilhas crepitando nos dedos das rosas. Lança chamas, e o meu corpo intacto, defuminado. A água exalta as carcaças de luz, perdidas no corredor sem pompa. Dos turbilhões de gelo em pedaços, aureolam o coração fumegante dos corvos, nossos corações. É a voz dos raios cativados, girando sobre seus gonzos de camaleoa, transmissão de anolis à paisagem de vidros quebrados. São as flores vampiras na troca das orquídeas. Elixir do fogo central, fogo justo, fogo mangueira, de noite coberta de abelhas. Meu desejo, um acaso de tigres, surpresos nos enxofres, mas o despertar estranhoso das jazidas infantis, e o meu corpo de seixo comendo peixe, comendo pombas e sonos, o açúcar da palavra Brasil, no fundo do pântano. O título da composição, formado por dois substantivos, sol e serpente, nos faz pensar em uma referência mitológica. A composição apresenta uma proliferação barroca de imagens poéticas, alucinadas, sem uma aparente relação lógica entre si, como lemos já nas primeiras linhas. Sol serpente, olho fascinando o meu olho, e o mar miserável de ilhas crepitando nos dedos das rosas. Sol serpente, olho fascinando o meu olho, e o mar miserável de ilhas crepitando nos dedos das rosas. O ritmo é anafórico, construído pela repetição de palavras, e o sentido escapa a qualquer desenvolvimento linear. Temos aqui um poema sensorial que explora sons e imagens de corvos, lagartas, flores, abelhas, peixes e até o açúcar do Brasil, numa aparente desordem, ao acaso de um acaso de tigres. A composição tem unidade de efeito, apesar de seu jorro aparentemente caótico. Podemos falar, talvez, de um caos organizado. Já na Carta da Bahia de Todos os Santos, lemos: Bahia, como que um gole arretado de cachaça na garganta de Exu, e a palavra delirou em mim, um relincho de ilhas verdes, mulheres nadadoras salpicadas, entre a imodéstia das frutas e um baque de papagaios. Bahia, a curva de um colar caído rumo ao seio aberto das águas, bobinado no oco, seus pentelhos de ressaca. Bahia, deriva de continentes, um ir-se de terra, um bocejo geológico na hora faustosa da ancoragem,
o cochilo à âncora e mal domado no lugar. Bahia, de nostalgia, de gengibre e de pimenta. Bahia das filhas de santo, das mulheres de Deus, com pele de camarão cor-de-rosa, com pele de vatapá também. Ah, Bahia! Bahia de asas, de conivências, de poderes, Campo Grande para as grandes manobras do insólito, de todas as comunicações com o desconhecido, central e aduaneira. De fato, de Ogum ou de São Jorge, não se sabe. Nuvens solenes cruzaram a espada, intercambiaram pérolas, caniços, búzios rosados, búzios cor-de-malva, aranhas incrustadas, ciris vorazes, lagartos raros, e a palavra termina no esfolamento clandestino dos mais altos senhores do céu. Ah, Bahia! Essa foi, então, o entorpecimento de incenso azulejado de ouro, numa pesada cesta, na qual se fundiam juntos igrejas, azulejos, marejos, do além-morro de tambores, foguetes moles e deuses culminados, de onde a manhã se ergueu, dengosíssima, graves meninas cor de jacarandá, penteando lentamente seus cabelos de alga. Este poema eu li na tradução de Léo Gonçalves. O título do poema remete a uma correspondência dirigida a um destinatário, mas o que temos aqui é um poema em prosa com frases sem pontuação, escrito para todos e para ninguém, para usarmos a frase de Nietzsche. O texto é escrito em 6 parágrafos, com imagens rápidas, que obedecem à lógica de justaposição da montagem cinematográfica, sem um princípio linear do tipo início, meio e fim. Há referências à culinária, arquitetura, música e religiosidade afro-brasileira, desde a primeira linha, em que temos um violento gole de cachaça na garganta de Exu. Césaire, assim como Pierre Verger, deixa-se encantar por mulheres verdes nadando dispersas entre a imponência das frutas e um voo de papagaios. Pelas pérolas, búzios, rosas, búzios malva, aranhas adamascadas, baratas horazes, lagartos raros da paisagem baiana. É um poema de viajante que celebra, em linhas que estabelecem sua própria sintaxe, mais poética do que gramatical, todo um universo de aromas, sabores, sons e visões de uma pequena África da América do Sul. Como o próprio Aimé Césaire acreditava ter uma ascendência nigeriana, portanto, iorubá, talvez, em sua viagem a Salvador, ele tivesse se deixado fascinar por esse aspecto, né, de herança cultural que tem a ver com as suas próprias origens. Já no poema Tantã Noturno, nós lemos. Agora eu vou para a tradução do Péricles Prade. Tantã Noturno. Fácil passo de Okapi sobre o orvalho, o rio de dedos carnudos, busca no cabelo das pedras 1000 luvas e espelhos girantes.
1000 mordidas de diamantes, 1000 línguas sem oração, febre entrelaçada no arco escondido, a reboque das mãos de pedra, fazendo cócegas na sombra dos sonhos, mergulhados nos simulacros do mar. O capi, no caso, é um animal típico do Congo. Bem, o título do poema faz referência ao tambor africano, usado não apenas na música, mas também para a transmissão de mensagens codificadas, à maneira do telégrafo, como escreve Antônio Rizet. O poema inteiro é construído como um único verso de 9 linhas, sem pontuação, que procura imitar o som do tantã em seu ritmo plástico, que fica mais evidente no texto em francês do que na tradução para o português, onde encontramos rio de dedos, cabelo das pedras, mordidas de diamantes e outras imagens híbridas, que nos remetem à imagem poética surrealista, antecedida pela metáfora engenhosa da poesia barroca e pelas construções inusitadas de Lautréamont nos cantos de Maldoror, que com certeza Aimé Césaire leu. Uma diferença importante entre a imagem poética surrealista e a metáfora engenhosa do barroco. No barroco, uma metáfora, por mais esquisita que seja, tem um sentido preciso. Por exemplo, o rio, o ladrão cristalino. Ladrão cristalino é o rio Tejo, porque as águas do Tejo são ou eram cristalinas e o rio corre como se fosse um ladrão, ao contrário da imagem surrealista, que não tem um sentido preciso. Esse poema forma um conjunto com outros dois, Tantã I e Tantã II. Aliás, a metáfora engenhosa, né, do barroco também é chamada de metáfora de agudeza, ou palavras de agudeza. Inclusive, é um livro, né, interessante a respeito, publicado pela EDUSP. Bom, vamos ler agora o Tantã I e o Tantã II. Vamos lá. Tantã I, para Benjamin Perret, um dos poetas surrealistas franceses. Diretamente sobre o rio de sangue de terra, diretamente sobre o sangue de sol despedaçado, diretamente sobre o sangue de uma centena de pinos de sol, diretamente sobre o sangue do suicídio de bestas de fogo, diretamente sobre o sangue de cinza, o sangue de sal, o sangue dos sangues de amor, diretamente sobre o sangue incendiado de pássaro-fogo, garças de falcões, subi e queimai. Em francês é muito mais bonito. À même le fleuve de sang de terre, à même le sang de soleil brisé, à même le sang d'un sang de clous de soleil, à même le sang de suicide de bêtes à feu, à même le sang de cendre, le sang de sel, le sang de sangue d'amour, à même le sang incendié d'oiseau feu, Héron e Faucon, Monté e Brilé, na minha péssima pronúncia. Bom, o principal recurso usado aqui é a linguagem paralelística, né? Por exemplo, como a linguagem usada por Salomão no livro do Coelet, né? Do Eclesiastes,
É tempo de semear e tempo de colher. É tempo disso e tempo daquilo. É tempo disso e tempo daquilo. Esse mesmo paralelismo a gente vai encontrar também no Cântico dos Cânticos, que também é atribuído a Salomão, e em boa parte da poesia ocidental. Tantan II, dedicado a Vilfredo. A pequenos passos de chuva de lagartos, a pequenos passos de gole de leite, a pequenos passos de rolamento de esferas, a pequenos passos de abalo sísmico. Os inhames no solo andam a grandes passos de fendas de estrelas, de buracos de noite, de abertura de Santa Mãe de Deus. Há grandes passos de buracos de palavras numa garganta de gago, orgasmos de santas ejaculações. Aleluia! Vamos ler mais um pouquinho. Nostálgica. Ó lanças de nossos corpos de puro vinho, rumo à mulher de água, passada pelo outro lado de si mesma, aos silvos das nésperas maduras, bastão das linfas mães, nutrindo de amêndoas doces as horas mortas dos restos de furacão, de grandes escombros de chama aberta, a novela maciça das raças nostálgicas. Lynch. Punhos carniceiros, coloridos pelo céu ondulado, tocha entre bastões hereditários, olhos sem margens, sem memória. Deus, e que não importunem vossas fumaças azuis, pela morte e a festa, com flores inesperadas nas narinas, com o breve voo de maçarico dos pássaros da fosforescência, nas costas, e um pérfido canto vivo nas ruínas indestrutíveis de seu silêncio. A palavra linchamento deriva justamente de Lynch, né, um nome em inglês. Belo sangue jorrado. Cabeça troféu, membros lacerados. Dardo assassino, belo sangue jorrado. Ramagens perdidas, margens contentes. Infâncias, infâncias, conto demasiado, revolvido. O amanhecer sobre sua corrente, morde feroz para nascer. Ó assassino atrasado, o pássaro de plumas outrora, mais belas que o passado, exige a conta de suas plumas dispersas. Fermat. Ó sol sedutor do festim de minhas entranhas, tua reticência de pássaro, arranhado, rolante, a dura luta nos ensinou vossos ardis, mordendo argila, revolvendo o solo, marcando a terra suada do sinal das costas, da árvore de nossos ombros, sangrando, sangrando, sobressalto do amanhecer, querela de águias. E, por fim, vamos escolher mais um. Internúncio. Acontece-me de perdê-la por semanas. É minha criatura mais rebelde. Uma pequena palavra corrente. Uma pequena palavra siri é minha culpa. Uma pequena pétala de fogo. Uma pequena palavra petrel, mergulhador. Uma pequena palavra saxífraga de túmulos. Pequena palavra que me confirma. Eu te lanço estiolada no tempo e nos confins, assistindo a teu severo assalto, brusco e espectral, sobre meu sangue lúcido entre os lúcidos. Muito bem. Então, esses são os poemas, né, que eu separei.
para ler para vocês hoje. Perguntas, comentários? O que acharam da poesia de Césaire? Muito estranha, né? Nenhum comentário? A mim, particularmente, interessa essa releitura muito original do surrealismo. Nós conhecemos a poesia de Breton, de Éluard, de Perret, né, de Aragon, e muitas vezes não nos causa surpresa. Pelo menos eu não sou um grande admirador da poesia surrealista, salvo algumas exceções, porque não me surpreende tanto. Agora, o Aimé Césaire conseguiu uma dicção própria, né, um timbre próprio dentro do surrealismo. Embora ele use as imagens poéticas, esse jorro verbal, vários outros elementos que nós vamos encontrar também em outros poetas, mas a temática dele é muito própria, né? O vocabulário dele também é muito pessoal. É uma poesia de voz própria, que não acontece em todo o movimento literário. O grande poeta é aquele que consegue alçar, né, uma voz diferente das outras. E acho que o Aimé Césaire conseguiu isso. Ele tem uma mitologia própria, um vocabulário próprio e uma poesia que não se confunde com a de nenhum outro poeta do período. Eu acho que ele traz uma africanidade para o surrealismo, né? Porque eu achei isso muito interessante. Agora, a dificuldade, mestre, é achar livro dele. É muito Sim. difícil. Né? Eu achei um que estava 1.000 e pouco e fui ver de novo, não existe mais. Alguém já comprou, acho que Bom, você eu não... vendo o meu por 500. Se alguém se interessar... Podemos conversar. Brincadeira. Estou achando que a minha biblioteca vale muito. Vale, com certeza. Outro dia eu vi uma edição da Divina Comédia, igual a minha, na estante virtual, por R$ 3.000. Pensei, nossa, eu tenho um investimento aqui em casa. Mas tem, com certeza. Mas, sem dúvida, Jorge, tem esse aspecto da africanização do surrealismo. Acho muito legal. Por isso que causa espanto, né? É a mesma coisa. Quando eu leio, por exemplo, os poemas de Oriqui, eu vejo que as pessoas ficam espantadas, né? Porque justamente essa estranheza que eles sentem. Ele Sim. trouxe aquele poema do Bahia. Se alguém não conhecer a Bahia, vai achar aquilo muito doido. Mas quem conhece vê. Parece que foi escrito pelo Jorge de Lima, né? Ou por algum poeta baiano. Exato. Só Aimé Césaire, né, para invocar Exu na poesia de língua francesa. Muito bem. Nenhum outro comentário? Bem, espero que tenham gostado. Há várias coisas, né, do Aimé Césaire que vocês encontram na internet. Em Portugal, com certeza, né, deve ter várias edições. No Brasil, eu conheço apenas essa, né, do Péricles Prade. Pelo que o Jorge diz, não é muito, né, fácil de conseguir, mas sugiro que vocês que pesquisem nos sites da Livraria Cultura, da Livraria da Vila, no Submarino, às vezes, até no Mercado Livre, ou nas lojas americanas, a gente acha uns livros que não tem mais em outro lugar. Então, vale a pena fazer uma pesquisa mais ampla.
Maravilha? Então, ficamos por aqui hoje e na semana que vem estaremos de volta.